quem pensa que Alphaville só tem casas de altíssimo padrão, hoje você vai conhecer o altíssimo padrão aqui nas alturas. E as definições de imóveis de luxo foram atualizadas e hoje vocês vão conhecer comigo simplesmente um apartamento de altíssimo padrão aqui em Alphaville. Para quem pensava que Alphaville não tinha empreendimentos verticais de altíssimo luxo, hoje você vai conhecer essa unidade comigo, que é uma unidade maravilhosa. 360 metros quadrados de área privativa, 4 vagas de garagem e aqui, pessoal, a gente tem simplesmente um skyline maravilhoso. E aqui, esse apartamento é um apartamento super sofisticado para pessoas de muito bom gosto. E o que me chama bastante atenção aqui foram os detalhes que as pessoas envolvidas nesse projeto pensaram nesse apartamento. Eu vou começar o nosso tour mostrando aqui toda a parte social. Aqui a gente tem uma planta de 360 metros quadrados e essa parte social aqui é simplesmente incrível. A gente tem aqui toda a extensão da cozinha, sala de jantar, que a gente tem uma segunda sala de jantar, churrasqueira a carvão. Se vocês repararem, tudo super conectado. Realmente uma planta muito prática para o dia a dia e apesar de você ter uma área construída considerável, você vai ter uma planta muito otimizada. Uma das coisas que chamam bastante atenção aqui nesse imóvel também é em relação à vista dele, pessoal. Dá uma olhada. Aqui a gente tem um apartamento que de todos os ângulos que você vê, você tem uma boa vista, principalmente por ser andar alto. Então, vamos falar um pouco dos detalhes desse imóvel? Começar aqui falando da cozinha. Pessoal, para quem gosta de imóveis de altíssimo luxo, com muita qualidade empregada, eu quero que vocês prestem atenção em todo o layout dessa cozinha e o quanto os arquitetos e os proprietários aqui pensaram em tudo. Então aqui a gente tem uma cozinha, eles fizeram uma cozinha aparente, ou seja, todo mundo que está aqui no apartamento acaba vendo o layout dessa cozinha e é simplesmente maravilhoso. Os equipamentos aqui são todos da Gorenje. Aqui, por exemplo, a gente tem geladeira embutida, que traz um charme ainda maior para o imóvel. Uma das coisas que foi muito bem executada, aqui a gente tem uma despensa com uma geladeira auxiliar, ou seja, além da geladeira e do refrigerador que você tem aqui na parte exposta, aqui dentro você tem uma despensa e mais um refrigerador, ou seja, se você mora nesse apartamento, mas você quer realmente fazer um armazenamento tanto de mantimentos, mas também de carnes, você tem a opção das duas geladeiras. Temos aqui na parte do fogão, tudo Eletromec. E olha que legal, pessoal, aqui é uma linha da Eletromec que é muito bonita, além de ser algo funcional aqui para a cozinha, você tem ela como uma parte decorativa do imóvel. E o detalhe, a gente já mostrou em outros imóveis, é essa coifa que você liga aqui no botão e ela é uma coifa retrátil, ou seja, você não tem aqui aquela coifa aparente, você tem ela toda nivelada e olha que bacana que fica o design dessa coifa na hora que você está utilizando ela. E uma coisa que chama bastante atenção também é a tecnologia que eles utilizaram nesse objeto. Se vocês separarem, basicamente a gente tem uma coifa slim e você tem aqui um objeto que funciona de uma forma perfeita. E além disso, quando ela estiver fora de uso, você desliga, ela retrai e fica não aparente. Então aqui, pessoal,
vocês vão perceber que os proprietários fizeram um projeto realmente maravilhoso. Seguindo aqui a parte interna da cozinha, a gente tem forno micro-ondas, temos o forno convencional elétrico. Aqui a gente tem também, ó, máquina de lavar louça, também é da Gorenje, e olha os detalhes de acabamentos que a gente tem, principalmente na área de revestimentos. Aqui a gente tem um louceiro que eles também fizeram embutido. Então você tem, ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Você tem aqui, ó, a parte funcional para você fazer a secagem das suas louças. E o mais bacana, quando você tiver com qualquer tipo de louça aqui, você consegue fechar e deixar esse ambiente como se não tivesse nenhuma louça secando. Então vocês vão perceber que realmente foi muito bem executado todos os detalhes desse apartamento. Aqui a gente tem entrada de serviço, área de serviço com mais uma despensa, então o que não falta aqui é realmente bastante espaço. A gente tem aqui as máquinas de lavar e aqui, pessoal, eles também fizeram mais um ambiente, mas quem comprar esse apartamento pode utilizar esse ambiente como uma suíte de funcionários, caso seja necessário. Mas eu quero mostrar para vocês o restante desse apartamento, toda a área social, os dormitórios, e mostrar para vocês que aqui em Alphaville você também tem empreendimentos verticais maravilhosos. Aqui, seguindo o nosso tour, a gente tem uma área gourmet. E pessoal, olha que interessante. Se vocês separarem aqui, a gente consegue deixar essa área totalmente integrada. Mas caso você queira, você pode isolar toda a área gourmet da área social do imóvel. Mas um detalhe que chama a atenção, se vocês repararem, a gente tem as portas embutidas, ou seja, você fica com belo vão livre. E aqui essas esquadrias são esquadrias diferenciadas. Sabe por quê? Você tem aqui, ó, o mesmo nivelamento em ambos ambientes e aqui, ó, todos os trilhos dessas esquadrias são na parte superior. Então, o projeto, se você parar para pensar, foi muito bem executado. Isso daqui, pessoal, é uma ideia genial. Afinal de contas, você tem essas portas como uma parte funcional aqui do imóvel, mas você não teve que ter os trilhos aqui na parte do piso. Ou seja, quando você está aqui nesse ambiente, você tem tudo nivelado, sem nenhum tipo de emenda, você não tem nenhum tipo de degradação aqui dos revestimentos, então ficou muito bacana porque você tem uma otimização do espaço e ao mesmo tempo, caso você queira, você pode fechar, deixar isolado e você não tem nenhum tipo de prejuízo aqui no nivelamento do piso. Aqui a gente tem a área gourmet. A área gourmet, eles optaram por colocar uma churrasqueira a carvão. Temos também uma bela infraestrutura. E pessoal, se vocês perceberem, a área de movimento que a gente tem nessa área gourmet é muito boa. E além disso, esse apartamento, ele tem uma das vistas mais bacanas aqui de Alphaville. Então você imagina, você está aqui, ó, fazendo seu churrasco, integrado a todo o seu apartamento. E aqui do lado você tem simplesmente uma vista maravilhosa. E uma coisa que é legal aqui dessa parte, uma parte dessa vista aqui desse apartamento, é que você tem vista para a praça, ou seja, você tem uma vista para a natureza e ao mesmo tempo você tem a vista urbana, ou seja, você tem uma mescla ideal. Afinal de contas, à noite, pessoal, isso aqui fica maravilhoso e você tem aquele apartamento, mesmo tendo uma vista para a natureza, ainda com aquele sentimento de estar dentro da cidade. Aqui a gente segue, temos uma sala de jantar e pessoal, todos os mobiliários aqui são da Breton, então vocês percebem que são móveis de altíssima qualidade. E olha os detalhes do pendente, olha que lindo e charmoso que ficou isso aqui. E olha que interessante também, pessoal, se vocês perceberem, esse apartamento, ele foi feito para você receber pessoas, ou seja, a gente tem aqui, ó, uma área considerável de assentos para os seus convidados e além do mais, você tem totalmente integrado uma outra mesa de refeição e ainda você tem as cadeiras aqui
que fica à frente do fogão. Aqui, falando da parte do mobiliário, a decoração é uma decoração muito fácil de agradar aos olhos. E olha que legal, pessoal, a gente tem iluminação toda em LED, temos a parte de marcenaria também, que eles fizeram cada ambiente com uma marcenaria diferente, mas tudo muito harmônico. Então a gente tem essa parte aqui, que você tem uma marcenaria com espelhos, temos o painel de madeira também com tons mais claros, temos uma sala de estar que é super aconchegante e uma sala super confortável também. E uma coisa que é legal, pessoal, se vocês perceberem, o Diego está mostrando aqui o apartamento, e o apartamento ele tem uma claridade natural que é realmente muito bacana. Geralmente as pessoas que moram em apartamentos acabam não se adaptando ou não gostando muito por conta da posição solar. Só que esse apartamento, propriamente falando, você tem uma posição solar privilegiada. Então você percebe que mesmo você estando aqui, por exemplo, na sala de estar, você tem uma vista, você tem um skyline também muito bacana. E aqui, em relação a conforto, eles optaram por colocar esse sofá aqui na sala de estar. A gente tem essa poltrona que ficou super charmosa, inclusive eles até colocaram um tom esverdeado musgo. Então você tem um mobiliário bem clean, mas você tem algumas peças que trazem um destaque especial para o imóvel. Temos esse painel da TV, que também ficou muito bonito. E pessoal, eles colocaram também toda a iluminação indireta em alguns móveis. Ou seja, esse móvel à noite fica lindo demais. O que vale ressaltar também, o apartamento ele é todo automatizado, ou seja, tecnologia aqui é o que não falta. Além disso, ar-condicionado dotado. Então você percebe que aqui a gente tem um sistema de climatização eficaz, só que ao mesmo tempo eles fizeram tudo embutido. Então quando você entra aqui no apartamento, você não tem nenhum tipo de ar-condicionado aparente. Isso, em termos de projeto, ficou muito bacana também, porque você tem um ambiente climatizado e ao mesmo tempo você não tem a percepção da aparência das máquinas. Aqui eles fizeram basicamente uma antessala, uma extensão, na verdade, da sala de jantar e com uma vista também toda voltada aqui para a praça. Então você tem uma vista privilegiada e eu imagino, Diegão, imagina o finalzinho de tarde, depois de um churrasco, num domingo, você tem sistema de som integrado aqui no apartamento, você coloca uma musiquinha, de repente abre um rótulo do teu vinho preferido e contempla a vista. Você tem aqui um pôr do sol incrível, você consegue ver o movimento de Alphaville aqui, super confortável dentro do seu apartamento. E só um detalhe, tá, pessoal? Esse apartamento ele fica no residencial Oiapoque, é um dos condomínios mais conceituados em termos de apartamentos aqui da região, que você tem aqui lazer completíssimo, para você ter ideia, tem até quadra de tênis dentro do condomínio. Então, além da infraestrutura de apartamento que você tem, você também vai ter uma infraestrutura de condomínio sensacional. São 4 vagas de garagem. E voltando a falar do apartamento, aqui eles também colocaram essa mesa de bilhar que eu particularmente achei que ficou muito bonita. Você tem aqui um living principal bem privilegiado, principalmente pela integração que você tem aqui de todos os ambientes. E aqui, até para trazer um destaque aqui para o imóvel, eles colocaram essa mesa de bilhar na parte central. Então você entra nesse apartamento, pessoal, impossível você não notar que é um projeto que foi muito bem executado, muito bem pensado, e é um projeto que realmente é aconchegante e te abraça. Eu falei ali da sala de estar, mas um apartamento como esse, é óbvio que você vai ter outros ambientes que vai te trazer muito conforto. E aqui, uma das coisas que também eles foram muito inteligentes e muito felizes foi em questão da marcenaria. Então, quando você entra aqui, basicamente você tem uma área social incrível e você deixa a tua área íntima totalmente privativa. Então, se vocês verem aqui, pela imagem, basicamente parece que aqui acabou o apartamento e que atrás seria só os quartos. E aí aqui, pessoal, a gente abrindo essa porta,
a gente tem simplesmente uma sala íntima super confortável. Então vocês percebem que aqui a gente tem essa sala de TV, temos ó, uma decoração incrível, tudo revestido em papel de parede, sistema de som integrado, temos ar-condicionado e olha que legal, pessoal. Uma coisa que esse apartamento tem é um projeto muito prático. E aqui nessa sala íntima, você percebe que realmente é uma sala de TV mais íntima, porque tem acesso aos dormitórios aqui do apartamento. Eu não vou mostrar os dormitórios por aqui agora, porque eu quero voltar no living e mostrar para vocês, dormitório por dormitório, para vocês terem a percepção exata de como é você acessar o dormitório pela ala social. Mas eu queria mostrar esse ambiente antes de passar por lá, para vocês terem a percepção de como é estar dentro desse apartamento. Então aqui a gente tem uma sala de TV completa, toda com sistema de som, temos subwoofer, um belo televisor, mobiliário completo. Inclusive, ó, os mobiliários aqui, ó, eles também fizeram um projeto que otimiza bastante a questão do espaço. Você tem algumas portas ocultas que você vai vendo em relação ao apartamento. Então aqui, pessoal, voltando para a área social do apartamento, vou mostrar agora para vocês os dormitórios. E olha que legal, antes de mostrar lá para vocês, a gente tem aqui também, ó, essa adega que eles fizeram. Inclusive ficou muito bonita, principalmente pela iluminação indireta que a gente tem. Mas eu sei que vocês estão curiosos para conhecer toda a área íntima aqui do apartamento. Aqui no hall de entrada a gente passou super rápido, mas para vocês entenderem, dá uma olhada nos detalhes. A gente tem aqui uma marcenaria muito bem acabada. Temos as iluminações indiretas, todas em LED, que acabam sendo até os balizadores. E aqui você consegue ver também toda a parte de decoração desse imóvel. Principalmente quando a gente chega, a gente tem também, ó, esse aparador que também traz um charme muito especial aqui para o imóvel. E aqui, pessoal, eles para que a pessoa, o convidado, não dê de cara com o apartamento, eles colocaram essa divisória de vidro. Você até tem a visão, porém você tem um ambiente onde você tem essa separação de um ambiente para o outro. Aqui a gente tem um lavabo e, pessoal, dá uma olhada que lavabo maravilhoso que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a pia, a bancada toda em ônix calacata. Temos aqui, ó, os metais todos em tons dourados. Detalhe para esse espelho arredondado com sistema de iluminação. Aqui a gente tem também, ó, acabamento todo em mica. E esse lavabo particularmente ficou um charme. Tudo muito bem feito, muito bem decorado. E aqui a gente tem a área que dá acesso aos dormitórios. Eu estou fechando aqui para vocês, só para vocês terem a percepção de como fica todos os ambientes fechados, as portas, como elas ficam ocultas também, e como fica charmoso todo esse corredor de acesso à área dos dormitórios. Aqui, pessoal, nós vamos ter 4 suítes muito bem decoradas. E olha, eu já fui em muito apartamento e vocês sabem que eu amo as casas que a gente traz aqui para o canal. Porém, esse apartamento é um apartamento que realmente foi muito bem pensado em tudo. Então aqui a gente tem a primeira suíte, seria uma suíte intermediária. E eu quero que vocês prestem atenção em como os arquitetos eles projetaram todos os quartos de forma muito eficaz. Então você tem aqui, ó, um belo guarda-roupa, você tem um quarto espaçoso. Dá uma olhada no tamanho desse quarto, por ser um quarto de apartamento. Tem casas, por exemplo, que a gente mostra que não tem um quarto tão grande quanto esse. E aqui, em termos de decoração, eles também decoraram muito bem. A gente tem aqui, ó, a cama toda estofada, na verdade até estofado em couro. Então, assim, o toque é diferente. A gente tem papel de parede, temos o lustre aqui, ó, na verdade os pendentes que também deixaram o ambiente super charmoso. E aqui a gente tem as bancadas e o painel em marcenaria. Além disso, a gente vai ter ar-condicionado da Daikin e dá uma olhada no acabamento que a gente tem no banheiro. Temos aqui a bancada toda em branco e aqui, pessoal, a gente tem a área
de box daqui da primeira suíte. O que eu acho mais interessante é que por ser uma suíte de um apartamento, você tem um tamanho realmente muito relevante, um tamanho muito bom. Pode até perceber, o Diego está gravando aqui o nosso tour e a gente tem uma área de movimentação muito boa. Desse ângulo, inclusive, ó, vocês conseguem perceber também o espaço que a gente tem aqui na área de closet, de guarda-roupa. Então, realmente, as suítes aqui possuem um tamanho muito bom. Aqui, por exemplo, a gente tem a segunda suíte, que também seria uma suíte intermediária. Eles fizeram basicamente o mesmo layout da última suíte que a gente mostrou, porém com uma decoração diferente. Então aqui a gente tem um outro tipo de papel de parede. Eles fizeram aqui a cama em estofado com o estofado central na cor rosa. Temos os pendentes separados, então você tem um quarto também muito bacana. E aqui tem um detalhe, não sei se vocês vão conseguir perceber pelo vídeo, mas a gente tem um detalhe do céu estrelado. E para vocês terem ideia, pessoal, olha que legal a decoração desse quarto. Eles colocaram até um balancinho logo aqui na entrada. Então, vocês percebem que o apartamento foi muito bem pensado, ó. A gente tem aqui, ó, o mobiliário também, ó, todo curvado, muito bem feito. A bancada aqui você também tem um layout muito bacana. Temos o espelho arredondado, ar-condicionado da Daikin também. E olha aqui, Diego, mostra aqui pro pessoal. A gente tem aqui esse banheiro que foi especialmente feito aqui para esse dormitório. E olha o puxador, que charmoso. Então você percebe que aqui cada banheiro, cada quarto, cada ambiente foi pensado para uma característica especial. O banheiro ele segue a mesma característica do último que a gente mostrou. Então você tem basicamente o mesmo tamanho, mas não deixa de ser um banheiro muito confortável, um quarto realmente que tem um tamanho super bacana. Aqui a gente vai ter o terceiro dormitório. E olha isso aqui, pessoal. Quando eu falo para você que esse apartamento ele tem uma planta muito boa, é disso que eu estou falando. Aqui, inclusive, provavelmente eles fizeram com layout para ser o quarto de hóspedes. Até porque a gente tem 2 camas de solteiro. Inclusive, olha o conforto que a gente tem e olha o tamanho que a gente tem nesse quarto aqui, que seria um quarto intermediário também. Então você tem 2 camas de solteiro, você tem uma cama de casal. Aqui, ó, para vocês terem ideia, você tem uma área de guarda-roupa. Então vocês percebem que eles realmente otimizaram tudo. A vista desse quarto é uma vista muito boa também, ó. Andar alto é surreal por conta disso. A gente está no 23º andar, então a gente tem uma vista muito privilegiada. Então aqui você percebe que eles fizeram também uma decoração especial. A gente tem aqui, ó, toda a parte da cabeceira de cama toda feita em madeira. Temos os detalhes dos pendentes. E o banheiro aqui também, pessoal, eles fizeram um banheiro muito bem decorado. Então a gente tem uma marcenaria em tom de madeira mais claro, o espelho também é um espelho muito bom. E aqui você tem uma área de box também muito boa em relação a tamanho e conforto. Aqui seria basicamente um quarto de hóspedes e eu vou te falar, viu? É um quarto de hóspedes que, dependendo de quem você chama, não vai mais embora da sua casa. Ah, um outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês: todos os quartos possuem persianas automatizadas blackout, ou seja, você consegue dormir aqui com tranquilidade a qualquer horário do dia. E pessoal, eu sei que vocês gostam muito de suíte principal. Eu vou te falar, a suíte principal desse apartamento não deixa a desejar em nada. Aqui, para vocês terem ideia, a gente tem 2 banheiros. Eu vou começar mostrando esse primeiro banheiro, que também ficou muito bem decorado. Então a gente tem aqui, ó, bancada, pia, vaso sanitário. É um banheiro mais compacto, mas é um banheiro super funcional. Aqui do lado a gente já tem o banheiro, seria o principal dessa suíte. Então você tem aqui, ó, pia dupla, você tem LED, temos aqui também, ó, marcenaria toda ripada e além disso, uma banheira
de imersão que ficou muito bem posicionada, que além de ser algo útil para o dia a dia, acaba se tornando também algo decorativo. Temos os detalhes de iluminação indireta. E aqui, pessoal, por ser o banheiro da suíte principal, você tem uma área de banho com 2 duchas, um belo nicho. Então aqui, o que não falta é conforto. E é claro que uma suíte principal de um apartamento como esse, você vai ter um closet também muito espaçoso. E dá uma olhada no tamanho de closet que a gente tem nesse apartamento. Então a gente tem aqui, ó, 2 áreas de guarda-roupa. Temos essa daqui central. Temos também, ó, um banquinho para você se trocar aqui. Saiu do banho, você tem todo o conforto para você estar se trocando aqui no teu closet. Ar-condicionado, que é muito importante. E aqui eles colocaram a saída central para você guardar seus relógios, suas joias, para você guardar todos os objetos que você acha necessário. E pessoal, se vocês separarem o quarto, a suíte principal desse apartamento é uma suíte muito privilegiada. A gente já pegou um banheiro, segundo banheiro, que é um banheiro maior, um closet muito bom. E pessoal, apesar de tudo que eu mostrei para vocês, vocês vão perceber que a área íntima, a área de dormitório propriamente falando desse apartamento, é magnífica. Dá uma olhada no tamanho de quarto que a gente tem aqui. De verdade, tem casas que não tem quartos igual a esse. O tamanho aqui ficou muito bacana. Além disso, decoração também é uma decoração que ficou muito bonita. Você tem uma cama aqui, ó, bem grande. Temos todos os detalhes dos 2 pendentes, ar-condicionado, papel de parede também revestindo toda a parte de cabeceira de cama. Temos uma vista muito boa aqui também. Então, pessoal, hoje vocês estão conhecendo comigo um apartamento que entrega muito pela infraestrutura do condomínio, pela infraestrutura do apartamento em si. Afinal de contas, são 360 metros, 4 suítes, muito bem espaçadas, decoradas. Você tem uma área social que também foi muito bem feita. Você tem um projeto e uma planta que traz uma versatilidade para o teu dia a dia e que, sem sombra de dúvidas, é uma opção para quem quer vir para Alphaville e gosta de apartamento e quer morar num apartamento de altíssimo luxo. Acho que hoje vocês conheceram um projeto que vocês gostaram bastante. Chegamos ao fim de mais um vídeo tour aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado hoje desse apartamento maravilhoso. Lembre-se, se inscreva agora mesmo, compartilhe esse vídeo com quem você acha importante, porque logo logo tem mais imóveis incríveis passando por aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima.